Sejam bem-vindos ao canal da Acirs. Eu sou Fátima Arleiro Nardelli e esse é o Crítica em Transe, o programa da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, uma conversa sobre cinema com os associados e com os convidados. Esse é o Crítica em Transe número 9 e o nosso assunto de hoje é cinema maldito. A pauta foi sugerida por Christian. Seja bem-vindo, Christian. Olá. E o Christian teve a ótima ideia de convidar Laura Canepa. Tudo bem, Laura? Oi! Uma alegria estar aqui com a Laura. Já foi associada da Assis há muito tempo atrás, né? Uma passagem muito rápida. Laura de Porto Alegre, a gente já teve aí uma trajetória juntas, né? Laura na Sala Redenção, no curso de realização audiovisual da Unicinos. E hoje a Laura mora em São Paulo, está falando com a gente de São Paulo. É professora, pesquisadora da Universidade Anhembi Morumbi, é coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação, e a Laura é pós-doutorada em estudos de cinema. E a sua tese, o seu trabalho de pesquisa em cinema de gênero, contempla aí o horror, né? A Laura tem um trabalho de pesquisa que faz o mapeamento da história do horror no cinema brasileiro, né? A tese Medo de Quê? Uma história do horror em filmes brasileiros. E o Christian Verard, sócio fundador da Acirs, né? Christian, em 2008, que a Acirs foi fundada. O Christian é produtor, curador da mostra Vingança dos Filmes B, que nesse ano chegou à 9ª edição, aconteceu lá na Capitólio, né, Christian? A 9ª edição, antes que a gente entrasse nessa pandemia isolacionista, aí aconteceu a Vingança dos Filmes B. O Christian também é pesquisador de cinema de gênero, né, um estudioso do fantástico, do horror, colabora em diversas publicações nessa área, também é ator, realizador, tem um filme de curta-metragem, Ne pas projeté, né, Christian? É. Que faz parte aí. É um filme maldito, né? Um filme maldito. É síntese do filme maldito. Aliás, eu estou curiosíssima, né, Christian? Por favor, o que é cinema maldito? Fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Significa, é uma categoria, é um gênero? Diz aí tu que és o culpado, né, dessa nossa pauta. Pois é. Vamos tentar então especificar um pouquinho o que define o conceito de um filme maldito ou um filme amaldiçoado, né? Eu acho que, em geral, são obras que, de alguma forma, afetam o espectador devido à natureza herética da sua trama ou por culpa de incidentes mórbidos relacionados à sua produção. E esses filmes eles acabam sendo vistos como portadores de mau agouro, né? Apesar de, geralmente, serem associados ao cinema de horror, eu não acho que se pode categorizar esse fenômeno de forma restrita, né? Visto que ele independe de gênero, eu acho que ele está mais relacionado com a recepção do público, né? Por exemplo, se de um lado nós temos um filme como O Exorcista, né, que é um clássico do cinema de horror, né, mítica demoníaca envolvendo a produção, né, a repercussão que o filme teve na época, a reação do público, né, dentro do cinema com desmaios, coletiva, relatos de supostas possessões, né, e tudo também muito alimentado pelo próprio marketing da MGM na época, né, que acaba incentivando essas histórias, né, e isso foi dando uma fama de maldito para o filme com o decorrer dos anos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um filme como O Sangue de Bárbaros, né, um filme com John Wayne, que é um épico, que não tem nada a ver com cinema de horror, e, no entanto, boa parte do elenco e da equipe do filme faleceram em decorrência do câncer, né? E isso acabou gerando uma fama de maldito ao filme, até que se descobriu que, na verdade, essa doença havia sido ocasionada porque o local onde eles realizaram as filmagens teria sido usado de testes da bomba atômica, né? Então eles teriam sido afetados pela radiação. Mas, enfim, a fama de maldito do filme acabou se
propagando, né? Mas é uma fronteira meio delicada, né? Essa questão da morte, enfim, de acidentes de percurso de Sim. filmagem. Porque a pecha, eu acho que pega muito no cinema de horror, né, Laura? Até pensando no Zé Mujica, né? O Maldito, né? Essa associação que o próprio nome Maldito já puxa aí pro Zé do Caixão. Eu estava lembrando também da Maldição do Super-Homem, né? Da ideia de que todos os atores que interpretaram o Super-Homem morreram. Basicamente é isso. A Maldição do Super-Homem é essa. É como se, na verdade, ela tem a ver com o contrário, com as pessoas esperando que, porque o cara interpretou o Super-Homem, ele vai ser algo como um Super-Homem, assim, né? Mas tem também, é um outro, tanto na TV quanto no cinema, o Super-Homem, ele também traria, supostamente, uma maldição, assim. Eu fico pensando que sim, Fátima, mas eu tento pensar um pouco sobre a mídia cinematográfica, o quanto que ela tem em torno dela um imaginário da possibilidade da mídia fotográfica, né, e depois o filme, película, né, como se explorou no século XIX, por exemplo, antes de se ter o filme inteiro, mas quando já tinha a fotografia em película ou em outro material, o quanto vistas por quem fotografou, né? Como essa mídia cinematográfica, ela poderia ter esse poder de fazer contato com coisas que não estão à vista humana, mas que estariam sendo vistas pelo aparelho, né, pelo aparato. E isso cria um imaginário, por exemplo, no século XIX, os primeiros contatos supostamente comprovados do espiritismo foi com o código Morse, que tinha acabado de surgir o telégrafo e tal. Então, existe uma mística em torno das mídias tecnológicas, né? Como se elas pudessem ter algum contato com o outro mundo, né? Isso é mais antigo do que elas, né? Isso a gente Sim. traz desde né, lá no complexo de Múmia do Bazin, isso já está discutido, né? Mas como essas representações artísticas muito semelhantes, então um quadro maldito porque é muito parecido com o quadro da pessoa que foi pintada, e depois entram nas mídias tecnológicas a ideia de que elas capturam alguma coisa, né? E de que isso se revela quando você, até o nome revelação, né? Quando você revela uma foto, quando você revela um filme, você acaba vendo coisas que não estavam visíveis ao olho humano, porque elas pertencem a um outro lugar. Então, isso é alguma coisa que acompanha essa mídia, né? O cinema de horror explora muito isso. O que é o chamado, se não um filme maldito, né? Que as pessoas encontram e que vai persegui-lo, o videodrome, né? Aquele VHS, aquele vídeo maldito, que depois que você assiste, você toma contato com aquilo e algo muda completamente, né, no final da vida da pessoa, porque ela não vai durar muito. Então, me parece que existe esse encontro a própria tradição do cinema de horror, ela vai pensar em ser mediática. E aí vira um encontro meio inseparável, assim, né? Então, tem a maldição em torno do poltergeist, por exemplo, né? Como se, de alguma maneira, ao trazer aquela pessoa que está imitando uma médium, né? Ao película, alguma coisa que ia ter sido filmada. Um exemplo, eu tô achando a fatia... não, agora voltou, estava congelado. Mas um exemplo, agora a gente teve em 2020 aquele filme australiano Host, ou Host, eu não sei direito como é que a gente pronuncia, mas é uma sessão espírita feita pelo Zoom, aqui como a gente está fazendo, né? E aí a assombração, ela vira um fantasma glitch. A gente percebe a presença do fantasma em grande parte pelo tremido da tela, né? Por aquilo que congela e tal. Então, essa é quase que
um motivo constante das histórias Mas de terror. tem um elemento comum aí. Mas aqui tem um elemento comum, Christian, acho. Eu ia dizer só que aqui... Oi. Diga. Eu não ia falar, só complementando o que a Laura falou, que para mim sempre cabe a frase clássica do Karl Rosenkranz, que é: o inferno não é apenas ético-religioso, ele também é estético. Certo, não, eu concordo contigo. Eu acho que sim, acho que todo o gênero, né, do horror, ou terror, ou fantástico, ele lida com um elemento de uma estética, né, específica própria, né, que, enfim, pode trazer a ideia do inferno, do demoníaco, do maldito. Mas eu acho que tem um elemento aqui, Christian, eu queria te ouvir sobre isso, que é o aspecto do medo, né, o medo humano. Então, a Laura está falando aí do medo da câmera que vampiriza a alma, digamos assim, né? Porque é um pouco essa linha, né, de raciocínio. E a gente hoje pode falar em medo das câmeras que nos vigiam, né? Hoje, todos os dispositivos, a gente está absolutamente à mercê de dispositivos de controle e vigilância. E aí, Christian, como essa ideia do maldito se cria a partir deste sentimento de medo? O medo do desconhecido, ele impõe, talvez, ao espectador que não vá racionalizar sobre aquilo que ele está vendo na tela, né, que ele acabe descambando para elementos fantásticos. Eu acho que o medo impulsiona muito isso, né? Esses mitos perpetuados através do cinema, de repente você está mexendo com algo proibido, né? Está mexendo com algum tabu, com algo que você não deveria estar vendo. Né? Acho que isso aí é uma essência ali do que é o filme maldito, né? Do que ele desperta no espectador, que talvez esteja mais predisposto a acreditar no fantástico. Né? Mas acho que na maioria dos casos que geram a fama para essas produções, é que elas são produções marcadas por tragédias no set de filmagem, né? E esses incidentes eles acabam sendo associados ao tema do filme. Como geralmente são filmes de horror, fica muito aquela sensação de vocês não deveriam ter mexido com isso, não deveriam ter abordado este assunto, vocês estão lidando com forças que vocês desconhecem. Né? Então, acho que fatalidades, como a morte do elenco, desastres durante a produção, a exibição desses filmes, vão gerando essa fama. Né? E com o tempo, esses incidentes, acho que eles vão sendo distorcidos e potencializados ao ponto de se enraizarem de tal maneira na cultura pop que eles acabam adquirindo status de lenda urbana. Né? E, enfim, eventos trágicos, coincidências envolvendo a produção, eu acho que quando analisados de forma racional, né, são circunstâncias naturais da vida e como eu digo, da fria matemática do acaso, né? Mas muitas vezes o público acaba tão impactado com o poder da trama, com o poder da imagem, né, às vezes envolvendo algum tema tabu, religioso, enfim, coisas metafísicas, né? Esses elementos acabam sendo considerados maléficos e eu acho que a pessoa, quando ela não tende a colocar na balança causas e efeitos, na procura por explicações, quando ela se depara com questões misteriosas, ela acaba sendo impelida mesmo a acreditar em elementos fantásticos. Talvez seja próprio da natureza humana. Mas, por exemplo, o irmão, né, do Max von Sydow morreu exatamente no dia em que eles começaram a filmar o Exorcista. Começaram a filmar. Né? E o Exorcista é um filme, por si, já muito assustador, né? Eu, assim, levei anos para conseguir assistir esse filme e assistir por obrigação profissional, bem sinceramente, né? Porque ele é muito forte. Então, este medo já também da representação, né, de elementos que o nosso imaginário, às vezes, enfim, ele recua, né, diante disso. Mas o Exorcista é o próprio exemplo do filme amaldiçoado, né? Laura, quer falar, discorrer a respeito? Não, eu ia dizer que tem filmes
dessa virada dos anos 60 para os anos 70, em que você tem a igreja satânica do LaVey, e tem toda uma questão demoníaca contracultural nos Estados Unidos e tal, e que fizeram alguns filmes definitivos de demônio, o Bebê de Rosemary, depois o Exorcista, depois a Profecia, principalmente esses 3 filmes e mais o Incubus, que eu acho que o Christian vai falar, que é um filme, um outro tipo de produção, mais miura, assim, né? Não uma superprodução, como foram esses 3 filmes, e que são filmes feitos com muita competência cinematográfica, mas por pessoas que pareciam estar bem informadas também, né, que estavam estudando aquele meio em que se refletia sobre isso. Então, são filmes fortes mesmo. É muito comum a pessoa que assiste esses filmes sozinha em casa, por exemplo, e que relata coisas que ela começa a ouvir depois que vê o filme, porque é muito impressionante, porque de fato mexe com uma sensibilidade nossa que nos sugestiona. Né? Para não entrar aqui, depois eu vou contar a minha experiência própria com o filme Maldito, se der tempo, o Christian conhece essa história, mas eu acho que sugestiona mesmo. Tanto que eu acho que a maioria dos filmes malditos, assim entendidos, são filmes que envolvem demonologia e foram feitos mais ou menos dentro daquele período em que havia realmente, você trabalhava com pessoas que frequentavam a igreja satânica, por exemplo, você podia conversar com os caras, né? E aí teve ainda o crime do Charles Manson e tal, que tornou aquilo tudo muito mais presente, como uma presença do mal, efetivamente. Né? Então, era um período muito estranho ali, o período que o cinema de horror estava começando a ser super produzido, com orçamentos maiores, então teve uma conjuração de forças ali, para usar essa palavra, daquele momento histórico que permitiu isso. Eu diria que eu tenho várias críticas a esses filmes por várias razões, mas, não tem como negar que eles foram feitos com uma extrema competência para gerar exatamente essa percepção. Então, talvez muitas pessoas, muitos irmãos de muitas pessoas tenham morrido no dia que os filmes em que elas estavam começaram a ser filmados, entende? Sim, mas né? No caso aí houve um aproveitamento de marketing, Exatamente. Um aproveitamento publicitário, né? Que se conjuga com o próprio produto, né? O próprio filme mesmo, né? Eu queria assim, ouvir de vocês que a gente estabelecesse a diferença, né, entre um filme cult e um filme marginal e um filme maldito, né? Eu acho que é interessante a gente pensar quais são essas fronteiras, né? Quando a gente pensa assim, um filme maldito é um filme de culto ou ele é um filme que só a designação maldito, né? Ela está circunscrita a essa lenda em torno dele, né? Ele é marginal ou ele não é um filme marginal? O que tu pensa disso, Christian? Eu acho que esses elementos acabam se chocando de uma forma estranha, porque, na verdade, geralmente esses filmes considerados malditos acabam se tornando filmes de culto. Talvez por uma curiosidade instigada pela própria fama, às vezes nem a qualidade do filme, né, que o transforma no filme de culto, mas apenas a sua fama de filme maldito, né? Mas eu acho que isso não se relaciona com ser marginal, né? Por exemplo, um filme como A Profecia, né, que tem uma fama terrível também de portar várias maldições, não pode dizer que seja um filme marginal, né? Uma superprodução, né? Assim como O Exorcista. Mas você tem também produções menores, como o Incubus, né? Um filme de baixo orçamento, que é feito com uma outra estética e procurando um outro público também. Mas eu acho que geralmente esses filmes acabam se tornando filmes de culto. Muito por causa do tema. Sim. O Incubus seria um filme de culto? Que filme é esse? Conta um pouquinho aqui para a nossa audiência aqui do Crítica em Transe. Bom, o Incubus, para mim, ele é a síntese do filme Maldito. Né? Ele é um filme independente, todo falado em Esperanto. Ele foi filmado num preto e branco sombrio, que eu acho que reforça, enfim, a atmosfera de estranheza da história. E ele é um filme que trata do amor entre um mortal
e uma criatura demoníaca, né? E o filme é carregado de simbologias satanistas, né? E, enfim, acabaram acontecendo incidentes após a produção do filme que foram gerando essa fama de maldito, de filme amaldiçoado, né? Coisas como uma semana depois dos términos da filmagem, uma das atrizes principais do filme se suicidou. O personagem que fazia o próprio demônio no filme, ele acabou assassinando a amante e depois cometeu suicídio. As locações do filme misteriosamente pegaram fogo. No dia da estreia do filme, com o cinema lotado, a trilha de áudio do filme simplesmente desapareceu. Por coincidência, nessa estreia do filme, estavam na plateia o Roman Polanski e a Sharon Tate, né, que já vem outra história, né? E o que aconteceu foi que o filme, eu acho muito afetado também pelo assassinato cometido pelo ator, ele enfrentou alguns problemas de distribuição, porque os distribuidores não queriam ser associados, enfim, ao crime. E o filme acabou tendo poucas exibições nos Estados Unidos, e ele chegou a ser exibido na França, com um relativo sucesso de crítica, só que a cópia foi perdida. O filme ele simplesmente foi desaparecendo, né? O laboratório perdeu um copião do filme. Então, gradativamente, o filme foi sendo esquecido, né? O filme foi sendo abandonado, e ele só volta a estar em voga em 1996, mais de 30 anos depois, quando encontram uma cópia intacta do filme na Cinemateca Francesa. E a partir dessa cópia fazem uma restauração dele e lançam, enfim, um DVD belíssimo, que o filme se tornou uma lenda, né? Pouca gente havia assistido ele na época. Só que todos esses elementos malditos, né, que geraram em torno dele, acabaram dando a ele essa fama. Talvez uma das piores entre esses filmes. E é um belíssimo filme. É um belíssimo filme. Muito bonito. E eu lembro quando eu assisti o Incubus, eu vi só uma vez numa cópia ripada em VHS. Né, uma cópia bonita, mas eu vi em vídeo. E me chamou a atenção que eu não achei um filme tão assustador como eu achei que eu acharia. Ele não é um filme que tem um astral opressivo, como a gente vê, por exemplo, na Profecia, que é um filme que sempre me deixa mal quando eu vejo. O Incubus não, ele é um filme que é curioso porque ele não tem os clichês que eu atribuía antes de vê-lo, assim. Né? Ouvindo falar do Incubus, eu esperava uma coisa e vi um filme mais luminoso do que eu esperava, né? Mais romântico do que eu esperava. É um filme muito bonito, vale a pena as pessoas verem. E com fotografia do Conrad Hall, né? Fotógrafo é o Conrad Hall, grande fotógrafo americano, né? Uma fotografia preto e branco belíssima. Né? E ele tem uma pessoa que se deu muito bem, que trabalhou nele, que é o William Shatner, né? William Shatner. Tem muitas piadas que a maldição do Incubus pegou nele e ele ia virar o Capitão Kirk pelo resto da vida. Mas tá lá, ele deve ter levado lá na nave dele o filme para passear por aí. Laura, tu que conhece, conta para nós esse teu episódio aí com o filme Maldito. Gente, essa história aí eu nunca contei em público, tá? Mas é que tem uma pessoa que convivia comigo na época, que é a Fátima Marley. Eu não sei se a Fátima lembra disso ou se eu contei. Eu trabalhava na Unicinos e eu estava escrevendo a minha tese sobre o cinema de horror brasileiro. E um dos filmes que entrou na minha tese é um filme brasileiro muito curioso, no mínimo, né? Podemos chamar assim, que é o Edifício Joelma, 23º andar. Joelma, 23º andar. Que é um filme de reconstituição do incêndio do Edifício Joelma. O filme é de 1980. E ele reconstitui o incêndio que aconteceu em 74, exatamente 9 meses antes de eu nascer. O incêndio, exatamente 9 meses antes de eu nascer. Mas esse incêndio que todo mundo já ouviu falar ou já viu as imagens, foi um incêndio muito impressionante na cidade de São Paulo. E circularam em torno do Joelma muitas lendas daquele lugar ser maldito, porque antes de ser construído o prédio, houve um assassinato, um cara que matou toda a família, jogou num poço. Então já era um lugar meio micado, digamos assim.
E quando o filme foi feito em 1980, ele não pode ser chamado de um filme de ficção, porque ele é baseado numa psicografia do Chico Xavier, de uma mulher que teria uma jovem, né, de 19 ou 20 anos que morreu no incêndio e teria se comunicado com a mãe através do Chico Xavier. E os caras, então, contaram a história dela, e no filme eles têm essas cenas com atores, é a Beth Goulart que interpreta a personagem, mas boa parte do filme é montado com cenas reais do incêndio, né? Você tem aquelas cenas que foram feitas em película, porque por acaso tinha um cara que era cinegrafista de TV, ainda na época que se usava película em TV, ele estava no centro de São Paulo para filmar outra coisa. Esse cara vendeu as filmagens e tal, e eles chegaram lá e fizeram o Joelma. E o Joelma é todo montado, então, com cenas reconstituídas e cenas de incêndio. E eu vi aquele filme, porque ele é um pouco uma história de terror, trabalha com a ideia da maldição e tal, e fiquei muito chocada, porque eu tinha o DVD que foi lançado por uma coleção espírita, justamente, e eu salvei tipo 300, 400 imagens no meu computador, né, de trechos do filme, e fui trabalhar, fui lá para o Unicinos. Trabalhei o dia inteiro, assim, o dia inteiro mal. E aí eu cheguei em casa, eu chegava tipo 11 da noite da aula e eu fazia uma página por dia da minha tese, porque eu trabalhava muito, então a minha tese era uma página por dia. E eu estava na casa da minha mãe, e é um apartamento grande, assim, eu estava isolada. E aí eu cheguei e eu deletei do computador todas as imagens reais. Porque eu disse assim, se eu vou comentar sobre esse filme, que não foi muito ético usar essas imagens de pessoas que morreram diante das câmeras, eu não vou mostrar essas imagens na minha tese. Eu vou explicar que essas imagens existem, mas eu não vou usar. E deletei todas. Isso devia ser 1 da manhã quando eu terminei. Fiquei só com as imagens ficcionais ou com imagens em que não aparecia ninguém morrendo. Fati, nesse instante, Christian, eu já te contei essa história, né? Contou, Nesse exato instante que eu terminei de deletar as fotos e pensei alguma coisa assim, bom, se por acaso eu puder ter ofendido alguém, né? Tá aí, nesse exato segundo, eu ia passar para o filme seguinte, que eu estava trabalhando em vários filmes, caiu um livro atrás de mim, assim, do nada. Bum! Não tinha nenhuma janela aberta, não estava ventando, não tem nenhuma explicação para aquele livro ter caído. Provavelmente as madeiras se acomodando, o livro era leve, caiu. Mas aquela coincidência da hora em que aconteceu, eu me apavorei. Eu fiquei em pânico. Fui pro quarto da minha mãe, mãe, tem um fantasma lá no escritório. Eu fiquei completamente apavorada e no dia seguinte tinha a nossa reunião com todos os professores e a gente tinha uma secretária que nos acompanhava e, coincidência, ela era espírita e eu contei a história para ela. E ela me falou que eu podia ter ofendido os espíritos, enfim. Eu dei a cópia deste filme para o Bruno Polidoro, nosso colega, não sei se ele ainda tem essa cópia. Eu nunca mais, eu terminei de escrever o que eu tinha para escrever sobre o Joelma. Recentemente eu entrevistei o diretor, o Clery Cunha, contei a história para ele, né? Mas assim, eu fiquei, a partir dali, quando houve uma exibição em película do Joelma na Cinemateca, só para resumir, eu não tive coragem de ir. Então, e aqui... nunca entrei no Joelma, apesar de toda a curiosidade. Pois porque aqui... de alguma maneira ficou na minha cabeça que esse filme tem uma espécie de sabá. Então, aqui, até para já encaminhar o final do nosso programa, né, me surge uma questão básica e fundamental aqui, que é a questão da superstição, né? Eu acho que grande parte, assim, dessa construção discursiva em torno desta categoria, então, que a gente vai chamar de cinema maldito, né? Que são cinemas que ganham este atributo, ganham esta pecha, né? Seja uma exploração do ponto de vista do marketing, seja por acontecimentos, né,
que eles possam ser metafísicos ou físicos e tal, a pergunta é, isso está baseado numa superstição, é porque as pessoas têm superstição. Aí, Christian e Laura, eu quero saber de vocês, né? Vocês são supersticiosos? Christian, quando tu está falando em cinema maldito, tu acha que existem mesmo categorias metafísicas, acontecimentos metafísicos, ou tudo pode ser explicado pela natureza? Bom, eu sou um descrente por natureza, eu diria, né? Eu sou um cético, mas eu sou um cético muito interessado por metafísica, né? Um dos meus grandes interesses. Mas eu sempre tento observar por uma ótica mais racional. Porque eu acho que a partir do momento que tu está se envolvendo com o tema, se tu se deixa levar, né, de forma irracional pelo assunto, tu acaba indo, enfim, por caminhos bem estranhos, né? Acho até às vezes um pouco perigosos. Então acho sempre bom manter o pé no chão quando tu está lidando com esse tipo de assunto, né? Mas só a Laura contou essa historinha dela, então rapidamente eu quero contar a minha experiência, né, como diretor. Eu realizei o Nepá Projeté, que é um filme que trata, né, exatamente sobre um filme que libera uma maldição. Mas o meu primeiro filme eu fiz ainda quando morava no interior, em 1999. Eu realizei um pequeno média-metragem de horror em VHS, na época ainda. E esse filme eu fiz na minha casa, as locações foram na minha própria residência naquela época, e eu coloquei ele na locadora da cidade para alocar. Então, todo mundo na cidade assistiu esse filme caseiro, né? Foi a minha primeira experiência como diretor. Isso foi em 99. Passados mais de 20 anos, eu acabei vendendo essa casa que eu tinha no interior, e o filho do proprietário da casa, alguns anos atrás, entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem perguntando se na época que eu morava naquela casa, se eu tinha presenciado algum fenômeno estranho, porque ele achava que a casa era assombrada. E depois, perguntando, enfim, para amigos no interior, eu descobri que a minha casa acabou ficando com fama de casa mal assombrada, justamente por ter sido cenário de um filme de horror. Então, vê só como as lendas urbanas nascem, né? Como elas se perpetuam. Ou seja, Laura, é tudo imaginário, então? Ou existe uma coisa... Eu nunca tinha me preocupado com isso até aquele episódio que foi muito apavorante, né? Então, até agora o apartamento que eu comprei há 4 anos atrás, quando a gente chegou, ele estava todo vazio e a gente encontrou uma pilha de fitas de VHS. Eu até trouxe meu aparelho de VHS que estava na casa da minha mãe, mas nunca me animei a assistir as fitas. Então, eu acho que assim, eu tendo a não, eu não acredito que os filmes sejam amaldiçoados, que eles tenham conjurado demônios, né? Não acredito nisso, não fico horas pensando sobre isso. Mas eu entendo que quando a gente é muito sugestionável, é bom a gente tomar alguns cuidados primeiro, para não ficar como esse menino que de repente está achando que a casa é mal assombrada por causa de alguma coisa que ele ouviu que não tem nada a ver, ou porque a gente pode começar a dar sentidos para coisas que acontecem, né? Porque por coincidências que acontecem, de repente elas ganham um sentido que é muito difícil de separar depois, que foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, ali, eu respeitei o negócio, eu falei, sei lá, mas por via das dúvida, né? Na dúvida. Porque eu tinha uma noção de que aquele filme continha um certo desrespeito aos mortos. Eu ia escrever sobre isso, né? Então aquela ideia que de repente eu desrespeitei, né? E aconteceu uma coincidência, aquilo foi muito forte no meu, né? Então eu não chamaria só de uma superstição simples, mas de algum sentido que a gente dá a um acontecimento que depois que ele acontece é melhor a gente né, considerar o recado dado de alguma forma nesses acasos da vida,
né? E eu aviso para todo mundo, o filme está até no YouTube. Eu falo, olha, se for assistir, assiste entendendo o que é que você vai ver, porque é algo que não se faz mais, é algo que provavelmente hoje nem seria possível fazer, né? Mas que naquela época era coisa corrente, se via aquilo na televisão, eram imagens muito conhecidas, então... mas aquilo foi bastante sugestionável e eu imagino que deve ser o caso com a maioria desses filmes. Né? Quer dizer, eu penso muito que o menininho que interpretou o demônio da profecia, né? Como que deve ter sido crescer sabendo que ele tinha feito aquele papel? Isso tem um impacto, né? Que é imaginar. A Linda Blair foi muito, muito afetada por causa desse papel. Marcou exatamente, não apenas a carreira, exatamente, como a vida dela. Né? Imagina, tu é uma adolescente que de repente começa a ser vista como a encarnação do mal. Não tem como, né? Eu acho que tudo isso, né, para sintetizar, são os medos, né? Eu acho que a gente vive cada vez com mais medo, inclusive, né? Medos urbanos, medo de violência, medo do isolamento, medo dos vírus, e acho que tudo isso, de alguma maneira, o cinema traduz. Eu agradeço muito a participação da Laura, do Christian, muito obrigada, queridos. Gente, eu adorei. Obrigado. Então, o nosso programa está encerrando, né? Quem curtiu aí, nos acompanhou, deixa o ok aí, uma curtida no nosso programa, pode acompanhar o canal da ACIR, nós temos o Crítica em Transe mensalmente, que também está aí nos podcasts, pode ser ouvido nos tocadores de podcast. A vocês, um grande abraço e tchau. Tchau, gente.